Você não está ouvindo isso por acaso. Isso não é coincidência, isso é um chamado. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia que esse momento estava chegando. Nos dias 4 e 5 de abril, uma janela espiritual vai se abrir e os escolhidos que estiverem preparados vão atravessar essa porta para um nível de vida que nunca imaginaram possível. Riqueza, propósito, paz, abundância que não some. A partir de agora, Deus assume o controle e o seu trabalho é apenas confiar. Fica aqui comigo, porque o que você vai descobrir agora pode mudar tudo. Você já teve aquela sensação estranha de que sua vida está prestes a mudar? Não aquele pensamento vago de um dia as coisas vão melhorar. Estou falando de algo mais profundo, uma inquietação que não passa. Um fogo dentro do peito que não tem explicação lógica. Uma certeza silenciosa de que você não nasceu para viver uma vida comum, mas que por algum motivo, até agora, a grandeza parecia sempre um passo à frente, nunca dentro do seu alcance. Se você tem mais de 35 anos e sente isso, você está exatamente onde precisa estar, porque existe algo que a maioria das pessoas nunca te contou. Há momentos na vida em que o céu literalmente se inclina em direção à terra. Janelas de tempo, portais de transformação, e os dias 4 e 5 de abril representam exatamente isso. Um desses raros momentos em que o universo conspira, o Criador age e os escolhidos recebem o que foi prometido. E você é um deles. Mas antes de falar sobre o que vem aí, preciso te fazer uma pergunta direta. Você já parou para pensar em quantas vezes Deus tentou te mostrar que o plano dele era maior do que o seu medo? Pensa comigo. Quantas vezes você perdeu algo, um emprego, um relacionamento, uma oportunidade, e na época pareceu o fim do mundo, mas depois você entendeu que aquilo era proteção divina? Quantas vezes você foi forçado a mudar de direção e lá na frente descobriu que aquele desvio era na verdade o caminho certo? Isso não é acaso. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. É arquitetura divina. E tudo que você viveu até aqui, cada dor, cada tropeço, cada madrugada de choro, cada vez que você quase desistiu, mas não desistiu, foi construindo algo em você, uma resiliência que o mundo não conhece ainda, uma fé que foi testada e aprovada, um caráter moldado no fogo da adversidade. E agora chegou a hora de colher. Mas vamos ser honestos aqui. Porque esse espaço não é lugar de promessa vazia ou de mensagem que soa bonita, mas não transforma nada. Aqui a gente vai fundo. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: muita gente fala em bênção, mas poucos estão de fato posicionados para recebê-la. Isso não tem nada a ver com ser bom ou ruim, religioso ou não. Tem a ver com alinhamento. Tem a ver com estar sintonizado na frequência certa. Pensa numa antena de televisão antiga, aquelas que a gente tinha em casa antes do sinal digital. Você podia ter o melhor sinal do mundo passando pelo ar, mas se a antena estava torta ou fora de posição, a imagem aparecia embaçada, cheia de chiado, impossível de assistir. O sinal estava lá,
O problema era o receptor. Com a bênção de Deus, funciona de forma parecida. A abundância existe, o propósito existe, a riqueza que Ele preparou para você existe. Mas se o seu receptor interno está torto, cheio de medo, de dúvida, de crença limitante, de ressentimento não resolvido, você não consegue captar com clareza o que está sendo enviado para você. E os dias 4 e 5 de abril são uma oportunidade de realinhamento. É como se o universo estivesse fazendo uma manutenção na sua antena. E o que você faz durante esse período, como você se posiciona espiritualmente, emocionalmente e mentalmente, vai determinar o quanto você vai captar desse sinal poderoso que está sendo transmitido. Agora me diz uma coisa. Você já se sentiu cansado de uma forma diferente? Não aquele cansaço físico normal de quem trabalhou muito, mas um cansaço de alma, uma exaustão de continuar tentando, planejando, se esforçando e sentir que as coisas simplesmente não encaixam? Esse cansaço tem um nome espiritual. Chama-se fadiga do controle. A maioria de nós foi criada para acreditar que precisamos resolver tudo. Que se não formos nós brigando, planejando, correndo, empurrando, as coisas não acontecem. E aí, a gente se torna escravo do próprio esforço. Trabalha mais, dorme menos, abre mão da saúde, se afasta da família, sacrifica a alegria no altar da produtividade. E no final do mês, o resultado ainda não vem na proporção que deveria. Isso é porque você estava carregando um peso que não é seu. Existe um versículo que diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas a maioria das pessoas lê isso como poesia, como consolo emocional. Não percebem que é uma instrução operacional, uma ordem de transferência de responsabilidade. Deus não está pedindo que você descanse depois de resolver tudo. Ele está pedindo que você descanse enquanto Ele resolve. E esse é o segredo que os escolhidos entendem e que a maioria das pessoas ainda não compreendeu. Agora vou te contar algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Você foi escolhido antes de nascer. Isso pode parecer grande demais para processar agora, mas fica comigo. Nas Escrituras, Deus diz: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Isso não é metáfora. Isso é declaração de propósito. Você não foi um acidente biológico. Você não é apenas o resultado de circunstâncias. Você foi planejado, formado e colocado nesse tempo específico da história com uma missão que só você pode cumprir. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não alcança. Ser escolhido não significa que a vida vai ser fácil. Significa que você foi equipado para atravessar o difícil sem quebrar. Pensa no José da história bíblica. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Passou anos na escravidão. Foi preso injustamente, esquecido, abandonado. Do ponto de vista humano, a vida dele era um fracasso total. Mas do ponto de vista divino, cada uma dessas fases estava construindo o caráter necessário para que ele pudesse governar um império e salvar milhões de vidas. A sua história tem trechos parecidos? Traições que não mereceu? Perdas que não faziam sentido? Esperas que pareciam injustas? Essas não são cicatrizes de derrota. São credenciais de propósito. E agora, a virada está chegando. Mas aqui está o ponto crucial que poucos estão preparados para ouvir. A virada não vai chegar da forma que você espera. A maioria das pessoas está esperando uma mudança dramática, súbita, visível, uma chamada de emprego, um dinheiro que aparece do nada, um milagre que todo mundo vai ver. E sim, isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes, a transformação divina começa de dentro para fora. E os sinais dela são sutis. E você precisa aprender a reconhecê-los antes dos dias 4 e 5. Primeiro sinal: você começa a sentir uma inquietação que não passa. Não é ansiedade patológica,
É uma sensação de que algo está se movendo, de que o status quo não pode mais continuar. É o espírito te empurrando para sair do lugar de estagnação. Segundo sinal, pessoas e situações começam a se mover na sua vida. Relacionamentos que não te servem mais começam a criar atrito natural. Oportunidades que antes pareciam bloqueadas começam a se abrir. Não porque você fez algo diferente, mas porque a temporada mudou. Terceiro sinal, você sente uma necessidade intensa de descanso, silêncio e introspecção. Isso não é preguiça. Isso é o seu corpo e o seu espírito se preparando para receber algo grande. Como a terra que precisa ser revolvida antes de ser plantada. Se você está sentindo qualquer um desses sinais agora, preste atenção, você está sendo preparado. Agora vamos falar sobre algo que é tabu em muitos ambientes religiosos, mas que precisa ser dito com clareza aqui. Riqueza e espiritualidade não são opostas. Deus não é contra a abundância material. Ele é o criador de toda a riqueza que existe. Cada recurso natural, cada oportunidade de negócio, cada inovação que gera prosperidade, tudo foi criado por Ele e pertence a Ele. E quando Ele coloca riqueza nas mãos de um escolhido, não é para que essa pessoa acumule egoisticamente. É para que ela seja canal de transformação no mundo. Abraão era extremamente rico. Salomão tinha uma riqueza que não existe equivalente hoje. Jó, mesmo depois de perder tudo, recebeu o dobro de volta. E no Novo Testamento, o próprio Jesus falava sobre administração, talentos e multiplicação. Não sobre pobreza como virtude. A mensagem que muita gente recebeu de que ser pobre é ser humilde, de que querer prosperar é ser ambicioso de forma errada. Essa mensagem não veio de Deus. Veio de uma distorção religiosa que por séculos manteve pessoas boas na escassez por culpa espiritual falsa. Você não precisa ser pobre para ser santo. Você precisa ser íntegro para ser abençoado. E a partir dos dias 4 e 5, o fluxo de abundância que estava represado na sua vida vai começar a se mover. Mas você precisa estar pronto para receber, e isso significa uma coisa muito específica que vou te explicar agora. Preciso parar aqui um segundo para te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está tocando em algo dentro de você, se você está sentindo aquela confirmação interior de que essa mensagem é para você, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário embaixo com a palavra escolhido. Porque nos próximos dias vou estar liberando mais conteúdos específicos sobre esse período de transformação. E quero que você receba tudo em primeira mão. Agora, de volta ao que importa. Você precisa se preparar para receber. E isso começa com um processo que vou chamar de limpeza de frequência. Assim como você não pode colocar água nova em um copo sujo, você não pode receber bênção nova carregando bagagem velha. E muita gente está travada exatamente aí, pedindo o novo enquanto segura o velho com as duas mãos. O que é bagagem velha? É o ressentimento que você carrega de alguém que te machucou. É a mágoa de uma traição que ainda dói quando você toca. É a raiva de uma situação injusta que aconteceu há anos, mas que você ainda revive na cabeça como se fosse ontem. É o acordo inconsciente com a escassez, aquela crença profunda de que você não merece, de que não é suficiente, de que para você nunca vai funcionar. Isso não é humildade, isso é prisão. E antes dos dias 4 e 5, você precisa iniciar um processo deliberado de liberação. Não precisa ser dramático, não precisa de ritual complicado, mas precisa ser intencional. Começa com uma decisão simples. Eu escolho soltar. Soltar o ressentimento, soltar o controle, soltar a narrativa de vítima, soltar o medo de ser feliz, de prosperar, de ocupar o espaço que Deus preparou para você, porque aqui está o paradoxo espiritual mais poderoso que existe. Você só começa a receber quando para de tentar controlar o que vai receber.
Agora vou te contar uma história que acontece toda semana no Brasil e talvez seja parecida com a sua. O Ricardo tem 47 anos, trabalha há 20 anos no mesmo setor. Nunca ficou desempregado, mas nunca realmente prosperou. Paga as contas, sustenta a família, mas aquele sonho de ter o próprio negócio, de viver com mais liberdade, de dar a Maria e aos filhos uma vida diferente, esse sonho foi sendo adiado. Primeiro porque os filhos eram pequenos, depois porque a economia estava ruim, depois porque o momento não era certo. Sempre havia uma razão lógica para esperar mais um pouco. Mas o que estava acontecendo de verdade era uma crença profunda e silenciosa de que ele não era o tipo de pessoa que merecia mais, que prosperidade era coisa de outro, que Deus abençoava os outros, mas para ele a vida era assim mesmo, funcional, mas limitada. Essa crença não estava escrita em lugar nenhum. Ele nunca diria isso em voz alta, mas estava programada lá dentro, rodando em segundo plano como um vírus que consome memória sem que você perceba. Você se vê nessa história? Porque a boa notícia é que programações podem ser reescritas, crenças limitantes podem ser substituídas. E isso não é autoajuda rasa, é neurociência aliada à espiritualidade. Pesquisadores demonstraram que pensamentos repetidos criam literalmente novos caminhos neurais e que a mudança de padrão mental afeta não só a mente, mas o corpo inteiro, inclusive o sistema imunológico e a capacidade de atrair e reconhecer oportunidades. Deus criou o seu cérebro com essa capacidade de renovação. Em Romanos 12:2, Paulo escreve: "Sede transformados pela renovação da vossa mente." Isso é tanto instrução espiritual quanto fisiológica. A mente que você renova é literalmente o cérebro que você reconfigura. E quando você alinha a renovação mental com fé ativa, aí a transformação se torna exponencial. Mas o que é fé ativa na prática? Porque muita gente confunde fé com espera passiva. Fica sentado esperando Deus fazer tudo enquanto não move um dedo. Fé ativa é diferente. É você agir como se o que foi prometido já fosse real, antes da evidência aparecer. Pensa no povo de Deus atravessando o deserto. A promessa era uma terra que fluía leite e mel. Eles ainda estavam no deserto. Ainda estavam com sede e fome. Mas aqueles que tinham fé ativa continuavam andando, porque sabiam que o destino era real, mesmo quando o caminho ainda estava difícil. Fé ativa é você começar a planejar o negócio antes do capital aparecer. É você começar a agradecer pela bênção antes de vê-la. É você começar a se comportar como pessoa próspera, com generosidade, com integridade, com visão de longo prazo, antes do patrimônio existir. Porque quando você age antes da evidência, você manda um sinal para o universo, para Deus e para sua própria mente de que você está pronto, que o espaço foi preparado, que a bênção tem onde chegar. E agora vou te revelar o que exatamente acontece nos dias 4 e 5 de abril e por que esse período é tão significativo. Estamos num ciclo espiritual de abertura. Há uma convergência de energias, não no sentido de misticismo vago, mas no sentido de que determinados períodos do ano, histórica e espiritualmente, concentram mais movimento, mais abertura, mais propensão à transformação. A primavera no hemisfério norte e o início do outono no Brasil representam transição de temporada. E transição de temporada é sempre momento de plantio ou colheita. Abril é tradicionalmente um mês de renovação. Na tradição judaico-cristã, é o período em que eventos transformadores aconteceram. A Páscoa, a libertação, a ressurreição. Não é coincidência que esse ciclo se repita espiritualmente ano após ano. E para os escolhidos que estão atentos, que se prepararam, que fizeram o trabalho interno de limpeza e alinhamento, esse período abre uma janela de aceleração.
Coisas que levariam anos podem acontecer em semanas. Conexões que pareciam impossíveis surgem do nada. Portas que estavam fechadas de repente se abrem. Não porque você forçou, mas porque a temporada chegou. Mas, atenção, e esse é o ponto mais importante de todo esse chamado. Então presta bem atenção agora. A janela se abre para todo mundo, mas nem todo mundo passa por ela. A diferença entre os que atravessam e os que ficam do lado de fora não é sorte, não é favoritismo divino, é preparação, é intenção, é a decisão consciente de estar pronto quando a hora chega, e a hora está chegando. Então, o que você precisa fazer agora, hoje, antes dos dias 4 e 5, para garantir que você vai estar posicionado para receber tudo o que foi prometido para você? Primeiro, faça um inventário da sua fé. Seja honesto consigo mesmo. Em que área da sua vida você está confiando mais no seu próprio esforço do que no plano de Deus? Onde você está tentando controlar o resultado em vez de confiar no processo? Identifica essa área e deliberadamente entrega. Segundo, pratique gratidão radical. Não aquela gratidão genérica de sou grato pelo ar que respiro. Gratidão específica, profunda, emocional. Pega um caderno e escreve 10 coisas concretas pelas quais você é grato. Faça isso todos os dias até os dias 4 e 5. A gratidão sintoniza você na frequência do que você quer atrair, porque você não pode ser genuinamente grato pelo que você tem e ao mesmo tempo acreditar que não vai conseguir o que precisa. Terceiro, declare em voz alta. Isso pode soar estranho, mas tem fundamento tanto espiritual quanto neurocientífico. Quando você fala em voz alta, você ativa circuitos neurais diferentes dos que são ativados pelo pensamento silencioso. Você literalmente programa seu cérebro com uma nova realidade. Declare: estou pronto para receber tudo que Deus preparou para mim. A abundância é minha por direito divino. A partir de agora, Deus conduz e eu confio. Quarto, cuide do seu corpo. Isso parece fora do contexto espiritual, mas não é. Você é espírito, alma e corpo. Negligenciar o corpo é negligenciar 1/3 da sua existência. Nos dias que antecedem os dias 4 e 5, durma bem, reduza o consumo de conteúdo que gera ansiedade, coma melhor, mova-se. Preparação espiritual é também preparação física. Quinto, posicione-se na comunidade certa. A Bíblia diz que o ferro aguça o ferro. Você não pode estar se preparando para a grandeza rodeado de pessoas que vibram na mediocridade, no pessimismo e na limitação. Isso não é arrogância, é ecologia mental. Você precisa de pessoas que acreditam no impossível, que falam fé, que vivem expectativa. Se você não tem esse círculo presencialmente, busca online. Canais como esse, comunidades de fé, grupos de crescimento. Você não precisa atravessar essa temporada sozinho. Aqui vou pausar de novo para dizer: se você está chegando nesse ponto, você já é diferente da maioria. A maioria das pessoas abandona no primeiro minuto. Você ficou aqui porque algo dentro de você sabe que essa mensagem é real, que ela é para você. Comenta aqui embaixo: estou pronto para o novo tempo. Quero ver quantos escolhidos estão chegando até aqui. E quero interagir com cada um de vocês. Agora, preciso te falar sobre algo que muitas pessoas têm medo de admitir, mas que é absolutamente real. O processo de transformação vai exigir que você deixe coisas para trás. E não estou falando só de hábitos ruins ou vícios óbvios. Estou falando de identidades que você carrega há anos e que já não servem mais ao que você está se tornando. A identidade de quem sempre luta, mas nunca vence. A identidade de quem ajuda a todo mundo, mas nunca é ajudado. A identidade de quem é forte demais para pedir ajuda. A identidade de quem nasceu para sobreviver, não para prosperar. Essas identidades foram úteis em algum momento da sua vida. Elas te protegeram, te definiram, te deram sentido. Mas agora,
Elas são o teto de vidro que está impedindo você de subir mais alto. Deixar essas identidades para trás vai doer um pouco. Vai parecer estranho. Como tirar uma roupa que você usou por 20 anos, mesmo que seja uma roupa velha e desgastada, você sente falta. O corpo sente a diferença. Mas do outro lado dessa dor de transição está a versão de você que Deus sempre enxergou. A versão que não tem medo de prosperar, que não se sente culpada por ter abundância, que não diminui o próprio brilho para não ofuscar os outros. Essa versão já existe dentro de você, sempre existiu. Ela só estava esperando que você tivesse coragem de deixar a antiga versão ir embora. E agora, chegamos ao ponto mais profundo de tudo que te trouxe até aqui. A verdadeira riqueza que Deus está preparando para você nos dias 4 e 5 não é só financeira. Embora a prosperidade material seja real e legítima. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.